Começa mais uma semana de leitura da palavra, mais uma semana a gente mergulha na presença de Deus, a gente escuta dele, direção, instrução que a Bíblia só pode nos dar. Bom dia para você aí, que Deus abençoe tua casa, tua família, você tem uma semana cheio de Deus, em tudo que você fizer em nome de Jesus Cristo. Já vai chegando aí, diz da onde você tá, que local que você tá, se já tá no trabalho, já tá indo pro trabalho, tá despertando agora, ainda deitado na cama, tá na mesa do café, aonde você tá aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos avançar na leitura bíblica. Tanta gente aqui, ó, tem gente lá em Londrina, no Paraná. Bom dia, boa semana, isso mesmo, Deus abençoe nossa semana em nome de Jesus. Tantas pessoas chegando aí para a leitura da palavra. Estamos no dia 57 da nossa leitura, 57 dias lendo a palavra junto, meu Deus do céu, já somos companheiros diários aqui, já estou sentindo até falta de quando a gente vai encerrar o propósito, mas 57 dias lendo juntos a palavra. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória de fazendo um cafezinho, alguém escreveu aí, Deus abençoe teu café. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele possa nos conduzir e nos presidir em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos aqui, meu Deus, pedindo que o Santo Espírito venha. Nós consagramos esta semana a ti, meu Deus, essa semana de leitura da palavra, que nesta semana nós possamos receber instrução, direção, meu Deus, e alimento que só a tua palavra pode nos trazer, Pai. Nós nos colocamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento, nos ministra na palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Hoje nós vamos agora terminar os livros poéticos da Bíblia. Os livros de sabedoria, os livros foram escritos para sapiência, para sabedoria. Vamos nessa? Vamos avançar aqui em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, bom dia a todos. Dia 57. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém escrevendo, que palavra ontem, Deus te usou muito. Glória a Deus, minha irmã, Deus te abençoe aí. Foi bênção demais mesmo. Glória a Deus, Caxias do Sul, São João da Boa Vista, tem vários locais aqui. Vamos nessa? Abra em Cântico dos Cânticos de Salomão, ou Cantares, em algumas Bíblias está escrito aí, mas Cântico dos Cânticos de Salomão. Abre a palavra, se prepara, vamos para a leitura bíblica, eu vou tirar os comentários aqui para a gente continuar lendo, no final eu volto de novo. Este é um livro único, singular, o Cântico dos Cânticos. É um livro que a gente até brinca. Tem horas que parece proibido para menores, porque o negócio vai esquentando de tal forma, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É interessante, importante observar de novo, que é um livro poético. O livro poético, o livro de sabedoria, o livro de poesia, ele vai ser carregado de analogias, ele vai ser carregado de coisas que nos fazem pensar, ele tem que nos transportar para a leitura de tal forma que você imagine o que está acontecendo. E qual que é o contexto, ou qual que é o cenário, então, de Cântico dos Cânticos? Salomão está escrevendo para uma mulher chamada Sulamita. A região que ela vive, de Sunem, Sunamita ou Sulamita, é chamada essa mulher. Não há indício de quem ela é. Salomão teve muitas mulheres. Não há indício, na verdade, se inclusive é uma literalidade ou se ele está só escrevendo de forma figurativa para a mulher em geral. O contexto, então, é a expectativa, a ansiedade de que esse casal um dia se encontre. Então eles estão falando um ao outro, eu te espero aqui, eu te espero, e ela diz, eu também te espero, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, aquilo outro. É uma troca de mensagens apaixonada e, por vezes, um tanto acalorada entre um homem e uma mulher. Porém, o significado mais profundo ainda, além de poético e profético, é a expectativa que uma noiva tem de se encontrar com o seu noivo. A expectativa de alguém que está se preparando para as bodas, que está se preparando para se relacionar com o seu noivo. Para quem você acha que ele está falando, então? É a expectativa do que nós chamamos de noiva, a igreja, a humanidade, de se encontrar com o seu noivo, Jesus Cristo. A Bíblia é uma grande história de amor, de um noivo que está se preparando para as bodas do Cordeiro, para a ceia com o Cordeiro. De uma noiva que está se preparando para a ceia com o Cordeiro. Então, se você vai num paralelo mais profundo e até escatológico do texto, nós estamos vendo a noiva se adornando, se preparando para o noivo.
Quando você lê Cantares meio desavisadamente, você só vê você é linda, você não sei o quê, e aí os elogios ao físico, à aparência física, você fala, meu Deus do céu, que Salomão estava meio apimentado esse dia. Não é isso só. É necessário entender que os elogios, óbvio, são elogios às vezes até fortes, porque mostra o desejo desta noiva e o desejo desse noivo de se encontrarem. É uma história de amor entre os dois. Então vamos ler no entendimento literal da questão, mas também com o entendimento de que é a expectativa de uma noiva que espera um noivo para se casar. Vamos nessa? Beija-me com os beijos da tua boca, versículo 2, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, o teu perfume. O teu perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. A esposa está falando para o noivo. Me beija com os teus beijos, teu perfume é muito forte, leva-me após a ti, nos apressemos. O rei me introduziu nas tuas recâmaras, então, rei, nos apressemos em encontrar-nos. Então é um canto, né? Então a esposa vai falar, às vezes o coro, como se fosse o coro de todo vai dizer, e o noivo vai responder. O coro diz, em ti nos regozijaremos, nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, não é sem razão que te amo. Então é um cântico poético. O esposo diz, a esposa vai falar, estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, não olhe para o fato de eu estar morena, o sol me queimou, na evidência que ela anda atrás do noivo, ficou debaixo do sol durante tanto tempo, ela falou, tô até bronzeada aqui, te buscando. Dizem ao meu amado da minha alma, versículo 7, onde você apacenta o rebanho? Onde você faz repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Onde você está? Então a noiva está procurando o seu noivo. Onde você está? Estou andando, estou até queimado do sol, aqui estou morena, estou preparada para te encontrar e não te encontro. Então, de novo, a ansiedade, o anseio dela encontrar o seu noivo. O esposo diz, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas dos rebanhos, apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores, venha à minha procura. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. De novo, não vai tentar usar esses elogios hoje em dia, viu? Imagina você mandar um WhatsApp para tua esposa aí, as éguas do carro de Faraó, é elas que eu te comparo. Ela vai falar, o quê? Então, são elogios da época, né? Óbvio. As éguas do carro de Faraó, de novo, eram éguas muito bem tratadas, formosas, bonitas. Ele está usando uma analogia da época. Você, para mim, é como as éguas dos carros de Faraó. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Você está adornada, preparada para mim. A esposa responde, enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, eu quero ouvir o teu perfume demais, quero sentir o aroma do teu perfume, enquanto você estiver sentado na mesa, eu quero exalar os teus perfumes. Meu amado é para mim como um sactel de mirra, algo perfumado, posto entre os meus seios, você tá colocado como meu adorno, eu quero ter o teu perfume sobre mim. Ele responde, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como as pombas. Ele é forte de elogio, primeiro parece a égua do carro de Faraó, agora você tem olho de pomba. De novo, não vai ser elogiando igual Salomão aí, porque é elogio da época, não vai dar ruim. Como és formoso, amado meu, ela diz, como és amável. Nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, ou seja, nosso leito é de formosura, nossa casa está estabelecida. Os seus caibros de cipreste, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Ela está dizendo, eu sou alguém precioso. Rosa de Saron era uma flor valorosa, difícil de encontrar. Então é um elogiando o outro, eles não se encontraram. Ela diz, onde você está? Eu estou até queimada do sol para te encontrar. Ele diz, se você não me encontra, vem atrás. É uma história de amor. Tá conseguindo entender comigo aqui? Porque às vezes você lê meio desavisado e fala, cara, o que esse livro está fazendo aqui? De novo, é a história de amor de uma noiva que está querendo se encontrar com o noivo. É mais profundo que só Salomão e a Sulamita. Ela continua dizendo, ele fala para ela, qual lírio entre os espinhos? Assim é, minha querida donzela, você é única, você tem valor. Ela vai dizer então, como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Macieira é uma fruta associada à fertilidade, a virilidade até. Então ele está dizendo, como uma macieira num bosque, você é frutífero, desejo muito a sua sombra, desejo dela e debaixo dela me assento. Seu fruto é doce ao paladar, leva-me à sala do banquete, seu estandarte sobre mim é o amor, eu quero te encontrar, me leva à sala do banquete, a tua bandeira sobre mim é o amor. Me sustente com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor, seja o meu sustento.
eu me sustento, eu quero guardar a ti. A sua mão esquerda, versículo 6, esteja debaixo da minha cabeça, você é o meu apoio. A sua direita me abrace, você me protege, você me apoia e me protege. Conjuro-vos, filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o amor, até que ele o queira. Então não escolha nenhum outro amor antes, espere. É isso que ele está dizendo, vai chegar o meu amor, vai chegar o meu verdadeiro amor. Ela diz, ouço a voz do meu amado, versículo 8. Ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, eu estou escutando, ele está chegando, eu vou aguardar. Eu não quero nenhum outro amor senão ele. Então é uma história linda de amor, de expectativa de amor. Que quando você faz o paralelo da igreja esperando a Cristo, é isso. O mundo tem muitos amores para oferecer. Eu vou esperar o meu amado, eu estou escutando a voz dele, ele vem. Meu amado é semelhante ao gamo, ou filho da gazela. Gamo é o alce, que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado está ali. Ele está me observando, ele vem. E ele me diz, levanta-te, querida minha. Formosa minha, vem, porque passou o inverno, acabou a chuva e se foi, apareceram as flores na terra, a dificuldade passou, o inverno passou, levanta, está chegando a hora da gente se encontrar, chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da pombinha se escuta sobre a terra, acabou o dilúvio, acabou a tempestade, levanta-te e vem, a figueira começou a dar figos, as vides em flor exalam seu aroma, levanta-te, querida minha, formosa minha, vem, vamos encontrar, pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, ou seja, você que estava escondida até então, no esconderijo das rochas, mostra-me o rosto, está chegando a hora da gente se encontrar, faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce, teu rosto é amável. Então está chegando a hora, nós vamos nos encontrar com ele, está chegando a hora, a noiva vai se encontrar, ele está me chamando. Apanhai-me as raposas, a esposa diz, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, luta a minha guerra. Ó meu amado, o meu amado é meu, eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faz semelhante ao gamo, ao alce, ao filho das gazelas sobre os montes cabrosos. Vem, vem me encontrar. Ela está dizendo, de noite no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Percebe como é uma busca? Eles não se encontraram. Levantar-me-ei, rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei o amado da minha alma, eu não paro enquanto não te encontrar. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade, eu lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Onde ele está? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Ela está fazendo uma figura de linguagem. Me agarrei a ele, não o deixei ele ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe. Ela está imaginando que vai encontrá-lo. Conjuro-vos, eu digo a vocês, filhas de Jerusalém, não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Não escolha nenhum outro amor. O coro vai agora mostrar um cortejo de casamento se preparando. Está chegando a hora de se casar, está chegando a hora de encontrar-te. O que é isso que sobe do deserto? Versículo 6 do capítulo 3. Com colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos do mercador. O que é isso? É a liteira, é a caravana de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Ela está vendo a caravana do rei chegando. Todos sabem manejar espada, são destros na guerra, cada um leva sua espada na cinta. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeiras do Líbano, ele está vindo. O palanquim é onde o rei se sentava, como se fosse um leito que ele era carregado. Eu estou vendo ele chegando, o rei está voltando, o rei está vindo me encontrar. Fez colunas de prata, espalda de ouro, assento de púrpura, tudo ornado, com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, filhas de Sião, contemple o rei Salomão com a coroa que a sua mãe o coroou, no dia do seu despositório, no dia de júbilo do seu coração, o rei está vindo me encontrar. O rei está vindo na caravana e agora o esposo, vai falar para a esposa, como você é formosa, querida minha, como você é formosa. Os teus olhos são como as pombas, de novo, ele gosta dessas analogias, né? Brilham através do teu véu, os teus cabelos são como um rebanho de cabras. Então escreve hoje para você ver, para sua esposa aí no WhatsApp. Você parece as éguas de Faraó, teu cabelo é um rebanho de cabra, teu olho são como pomba, não vai dar certo, são elogios da época, que descem ondeantes no monte Gileade, seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, brancos, os teus lábios são como um fio escarlata, vermelhos, tua boca é formosa, teu pescoço é como a torre de Davi, você é forte, vai com calma, tá se empolgando no olho, os teus seios são como duas crias gêmeas de gazela, tá falando da formosura.
como ele espera encontrar uma esposa formosa, como ele espera encontrar uma noiva preparada para o casamento. Então percebe, é muito mais profundo, porque eu não sei se já tinha enxergado Cântico dos Cânticos sobre esse prisma, que se você só lê, você fala, cara, que baixaria é essa aí? Ele falando do cabelo, do seio da mulher, que loucura é essa? É mais profundo que isso. É óbvio que ele está falando até de forma mais poética, às vezes mais incisiva, mais picante, às vezes, mas não é isso. Ele está mostrando, eu espero encontrar uma noiva formosa que se preparou para mim. E ela está dizendo, eu quero exalar o teu perfume. É uma história de amor linda, que quando a gente vai na forma escatológica, eu estou me preparando como uma noiva. Eu quero encontrar o meu amado. A esposa diz, antes que refresque o dia, antes que fujam as sombras, ainda hoje irei ao monte de mirra, ao outeiro de incenso, eu vou me perfumar, eu vou me preparar para te encontrar. O esposo diz, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito, olha como ele enxerga a noiva. Vem comigo do Líbano, vem do cume do monte, vem me encontrar. Arrebataste o meu coração, versículo 9, minha irmã, noiva minha, arrebataste o coração com o sol dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Olha como ele ama essa noiva, como ele quer encontrar essa noiva. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus perfumes, de toda sorte de especiarias, os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Jardim fechado tu és, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, você é um jardim fechado, você se guardou para mim. É um jardim que nunca ninguém esteve, você tem se guardado para mim, na tua pureza. Os teus renovos são como um pomar de romãs, nardo de açafrão, cálamo, cinamomo, toda sorte de migas, de especiarias você exala. És fonte dos jardins, és poço de águas vivas. Ele está fazendo uma declaração, como ele quer encontrar sua esposa. A esposa diz, versículo 16 do capítulo 4, levanta-te, vento do norte, vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os teus aromas. Venha, meu amado, para o seu jardim, coma dos seus frutos excelentes, eu estou preparada para ti. Aí ele vai começando a dizer, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados, desfrutem, comecem a preparar a festa, porque o casamento vai acontecer, nós vamos nos encontrar. A esposa diz, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Eu estou dormindo, mas meu coração está atento. Eu estou escutando a voz do meu amado. Ele está chegando. Eu estou chegando a voz do meu amado. Eu estou escutando. Ele vai chegar. E o esposo diz, abre, querida irmã. Abre, minha irmã. Abre, querida minha. Abre a porta. Pomba minha, imaculada minha. Porque minha cabeça está cheia de orvalho. Meus cabelos gotas da noite. Ele tá, é um símbolo para estou do lado de fora. Está garoando. Minha cabeça está cheia de orvalho. Abre a porta. Eu estou batendo. Ela diz, poxa, eu já despi a minha túnica, eu não estava preparada, vou vestir de novo, já lavei os pés, como que eu vou sujá-los? Ele está batendo na porta, ela, mas será que é agora? Eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu não estou adornada. O meu amado colocou a mão pela fresta da porta, o meu coração se comoveu por amor dele. Quando eu levantei para abrir o meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, eu estava perfumado, os meus dedos preciosos, como mirra preciosa na maçaneta. Abri o meu amado, mas ele já tinha ido embora, a minha alma se derreteu. Quando antes ele me falou, busquei-o, não o achei, chamei-o, não me respondeu. Lembra das parábolas das virgens com óleo pronto? É mais ou menos o que ele está dizendo. O amado bateu na porta, quando eu fui levantar, é uma história de amor que não consegue acontecer. Quando eu fui levantar, ele tinha ido embora, eu não estava pronta para respondê-lo. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram, tiraram-me o manto com os guardas dos muros, sofri, quase desfaleço de amor. O coro diz, que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, ó mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais que outro amado, que você tanto conjura? Que amado é esse que você tanto espera, que mais do que qualquer outro? Que amor é esse que você encontrou nele, mais que qualquer outro amor? É uma linda história, você está entendendo como o Cântico dos Cânticos é bonito? É difícil você escutar uma pregação sobre Cântico dos Cânticos, mas olha a essência desse texto. Não é só Salomão querendo se encontrar, é muito mais interessante, é o amor que quando a gente encontra a gente não troca por mais nada. A esposa diz, o meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10 mil. Você não sabe que é meu amado, não. Ele é distinguido entre 10 mil. Ele é único. Aí ela vai elogiar. Sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos cachos de palmeira. Está falando da beleza deste amado. São pretos como o corvo, o cabelo dele. Os seus olhos são como das pombas.
junto às correntes das águas, lavados em leite, suas faces como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios, gotejam mirra preciosa, está falando da sua beleza. Suas mãos cilindros de ouro, embutidos de jacinto, são fortes. Seu ventre como alvo marfim, ó, abdômen six packs aí, ó. Seu ventre é como um alvo marfim, coberto de safira. Suas pernas colunas de mármore, assentadas em bases de ouro. Seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros, ele é forte. Seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Por isso que eu estou aguardando. Porque a beleza dele não se compara a ninguém, estou guardando o meu amado. E ela está dizendo, lembra que ele tentou encontrar, bateu na porta e ela não conseguiu abrir? Para onde foi o teu amado, o coro diz. Ó mais formosa entre as mulheres, que rumo tomou o seu amado? Nós vamos buscar ele contigo. Ela responde, meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear os jardins. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Eu tenho uma aliança com ele, eu não encontrei com ele ainda, mas quando eu encontrar, eu tenho uma aliança com ele. O esposo continua dizendo, você é formosa, querida minha, como Tirsa, que é a capital do norte, aprazível como Jerusalém, a capital do sul, você é formosa. Formidável como o exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam, os teus cabelos descem onde antes, eu não consigo te encontrar ainda. Seus dentes são como rebanho de ovelhas, que produzem gêmeos, nenhuma deles há sem crias, tuas faces como uma romã partida, 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, uma comitiva, porque você é como se fosse uma rainha, mas tem de tudo, mas uma só é minha pomba imaculada, única, predileta daquela que deu à luz. Viram nas donzelas e chamaram ditosa, abençoada. Viram nas rainhas e concubinas e a louvaram. Você é única entre as mulheres. Perceba que é uma história de amor? O coro diz, quem é esta? Que aparece como alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras. Quem é essa? Que está preparada, formosa. Quem é você? A esposa diz, desceu ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides. Eu fui ao jardim para te encontrar. Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo. E o povo está dizendo, volta, o coro diz, volta, ó Sulamita, volta, para que nós te contemplemos, você está formosa. A esposa diz, por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Manaim é o local onde, em Gênesis 32, Jacó fez uma reconciliação com Esaú. Ela diz, por que vocês querem me contemplar? Eu estou pronto para fazer a reconciliação, eu estou pronto para encontrar o meu noivo. O esposo diz, que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Aí ele continua elogiando. O teu umbigo é taça redonda, que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo. Imagina você mandar essa mensagem para tua esposa. O teu ventre é um monte de trigo. Não dá certo. Ele está falando da época. Monte de trigo. Trigo é uma fruta que está associada à fertilidade, à beleza. Teu ventre é um monte de trigo. Os teus seios são como crias de gazelas. Teu pescoço é torre de marfim. Você é forte. Teus olhos são como as piscinas de Esbom, com água cristalina. Teu nariz como a torre do Líbano. Meu Jesus amado, tá tentando associar coisas de beleza. Tua cabeça é como o Monte Carmelo. O rei está preso nas tuas tranças. Você é formosa, aprazível. Teu porte é semelhante à da palmeira. Teus seios cachos. Então eu disse, eu vou subir a sua palmeira. Eu vou pegar os seus ramos. Sejam os teus seios como o cacho da vida. Ele está lembrando o momento que vai acontecer quando eles se encontrarem. Tá? Por isso que se torna meio proibido para nós falar, meu Deus do céu, calma, dá uma segurada, esposo. Não, ele está falando de coisas que vão acontecer quando eles se encontrarem. Da paixão que eles vão ter um pelo outro. Os teus beijos são como bom vinho. Ele está dizendo, a esposa fala, eu sou do meu amado, versículo 10, ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias, vamos nos encontrar, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vindes. As mandágoras exalam seu perfume, as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, vamos nos encontrar. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria, não me desprezariam. Eu estou afastado de ti, eu quero te encontrar, levar-te à casa da minha mãe, te ensinaria, te daria de beber o vinho aromático, nós estaríamos juntos, vamos nos encontrar. Então, filhas de Jerusalém, ela diz no versículo 4, não acordeis, nem despertei o amor, até que ele queira. O coro diz, quem é essa que está preparada, subindo do deserto, vem encostada no seu amado? Opa! Lembra que antes ela estava só na busca? Agora o coro está dizendo, opa, quem é essa? Agora ela vem pelo deserto, mas ela está encostada no seu amado. Eles se encontraram. O final da história é que eles se encontraram. O livro passou a busca para que eles se encontrassem. No final, quem é ela? Ela está vindo ali.
Ela acabou de se encontrar com seu amado. Debaixo da macieira te despertei, ele diz. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Eu te encontrei. Põe-me como selo sobre o teu coração. Põe-me como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte do que a morte. O amor no final venceu a morte. É isso que Cantares está dizendo. Foi um livro de um buscando o outro, um elogiando o outro, mas o último capítulo é, olha, o coro está dizendo, ela voltou, encostada no seu amado. E o amado está dizendo, agora me põe como selo sobre o teu coração, me põe como selo sobre o teu braço. Me põe, selo, eu sou propriedade de alguém, é isso que ele está dizendo. Você pertence a alguém agora, você pertence ao noivo que te encontrou. A tua busca acabou. O amor é mais forte do que a morte. Duro como a sepultura, o ciúme, suas brasas de fogo são veementes labaredas. Aí olha que lindo o versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha que linda a história de amor, ele está dizendo, as muitas águas, as dificuldades que você pôde enfrentar para encontrar o teu noivo, não apagaram o amor. Essa é a nossa frase de hoje. As muitas águas não apagam o amor. Prepare-se para se encontrar com o noivo. Prepare-se para se encontrar com aquele que vai transformar a nossa história e vai nos levar para a boda do Cordeiro. Ele está dizendo assim, a esposa está dizendo, eu sou um muro, meus seios como torres, sendo assim eu fui tida por digna de confiança do meu amado, eu me preparei para ti. Teve Salomão uma vinha, entregou aos guardas, cada um lhe trazia o seu fruto, 1000 peças de prata. E a esposa disse, a vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, Salomão, terá 1000 ciclos, dos que guardam o fruto dela, 200. Eu vou pagar os meus impostos, eu vou pagar os meus votos contigo. O esposo diz, você que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me também ouvi-la. Eu quero ouvir a tua voz no jardim me esperando. E ela termina dizendo, vem depressa, amado meu. Faz semelhante ao alce, ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Vem ao meu encontro. Eu não sei se já tinha lido Cantares sobre esse prisma. É óbvio que Salomão está escrevendo de forma literal, talvez para uma sunamita, querendo encontrá-la entre as mulheres que ele tinha, porque era a que ele mais amou, mas tem um sentido muito mais profético do que poético somente. A noiva está se preparando para dizer, vem, amado meu. E termina dizendo, eu encontrei, estou com minha cabeça encostada nele. E ele diz, me põe como selo sobre o teu coração, me põe como selo sobre o teu braço. As águas não podem apagar o amor. As muitas águas não podem apagar o amor. Com isso, terminamos os livros poéticos. O livro de Cantares encerra os livros de poesia e nós já vamos direto, nessa última meia hora de live, começar os livros proféticos, os livros de profecia. Então dá uma pausa aí, respira, toma uma aguinha. Tomar um chazinho aqui, toma uma aguinha e nós vamos para os livros de profecia. Deus nunca vai fazer nada sem alertar os profetas e através dos profetas fazer alerta para a nação. Profecia, amados irmãos, não é simplesmente profetizar bênçãos. Eis que vos digo, serás abençoado, serás próspero, serás maravilhoso. Isso também é profecia. Mas isso é só uma vertente da profecia. Na verdade, o genuíno profeta confronta. Um profeta traz a realidade, o que precisa de mudança, o que precisa de transformação. Nós vamos ver que, você já leu comigo, inclusive, que o cativeiro começou, terminou, os muros já até foram reconstruídos, a gente já vai ver isso. Agora a gente volta na cronologia histórica para o período em que Judá estava distante de Deus, que antecedia o cativeiro. E nós vamos ver agora por um outro ângulo os bastidores de como muitos profetas avisaram Israel e Judá que se eles não se arrependessem, se eles não mudassem de conduta, o cativeiro iria acontecer. Inclusive muitos mostram, e muitos profetas mostram, já narrando a entrada dos opressores para levar cativo o povo. A palavra profética, então, ela tinha como sentido alertar, mudar o favor de Deus sobre o povo, gerar arrependimento para que houvesse redenção. Contudo, todo profeta genuíno também não só fica confrontando e exortando, ele vai apresentar um caminho de esperança. O primeiro profeta que nós vamos começar a ler, e nós vamos entender que tem profetas que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores, não de acordo com a sua importância na narrativa bíblica, mas de acordo com o tamanho do relato dos seus registros proféticos. Profetas maiores, como o próprio nome diz,
a Bíblia vai oferecer mais capítulos, mais conteúdo de sua palavra profética. Profetas menores vão ser livros menores em tamanho, não quer dizer de sua importância. Tudo bem? O primeiro profeta que nós vamos ler é o profeta Isaías. Isaías significa o Senhor é salvação. O livro de Isaías, inclusive, é tão importante que ele é mencionado 21 vezes no Novo Testamento. Nos discursos de Jesus e nos discursos dos apóstolos do Novo Testamento, há citações para Isaías. Isaías, então, escreve esse livro cerca de 700 a 690 a.C. Nesta época, quem reinava em Judá era Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Eles eram reis de Judá. A narrativa dele vai começar especificamente no rei Uzias. Quando o rei Uzias morre, Deus levanta um profeta para falar à nação. E a tradição diz que ele foi um profeta que alertou muito a nação. E às vezes o profeta, quando está alertando, ele não vê de imediato o resultado de sua profecia, o resultado de seu confronto. Mas ele não deixa de confrontar mesmo assim. A tradição mostra que Isaías foi martirizado no reinado de Manassés, filho de Ezequias. A Bíblia diz que ele foi cerrado ao meio. Hebreus 11:37 faz uma referência à morte de Isaías. Ele foi realmente um herói. Ele começa profetizando então em 750 a.C. e vai profetizando e é sobreposto pelos ministérios de Amós e Oséias em Israel e de Miqueias em Judá. Então nós vamos ver profetas profetizando para Israel, profetas profetizando para Judá, na fase onde a nação estava dividida. Vamos ler? Qual que era o cenário e o contexto? Primeiro, muitos cultos pagãos aconteciam, o rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam suas famílias na busca de um prazer carnal, os sacerdotes e profetas permitiam cultos profanos que agradavam a homens, havia imagens de escultura, o povo estava distante de Deus. Mesmo que Judá tivesse para viver um reavivamento com Josias, para Isaías estava claro o quão distante eles estavam da lei de Moisés, da aliança que eles tinham com Deus. Então o propósito de Isaías era, primeiro, declarar o descontentamento de Deus com o pecado do povo e dizer que o pecado geraria um julgamento sobre Judá e Israel através das nações vizinhas. Todas as palavras hebraicas para pecado são empregadas por Isaías no seu texto de alguma forma. Ele vai mostrando o pecado de diversas maneiras, tentando alertar o povo para que levantasse. O maior propósito, então, é alertar, mas nós vamos perceber no seu discurso, estabelecer um fundamento de esperança, inclusive de esperança suprema para a nação de Israel, com a advinda de um Messias. Nós vamos ver Isaías como um profeta muito messiânico. Porque um profeta que busca a presença de Deus de verdade, ele vai encontrar a esperança das esperanças, vai encontrar a redenção da redenção, Jesus. Então nós vamos ver palavras como Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, Conselheiro, Deus forte, Pai da Trindade. A gente vai ver vários relatos de um remissor eterno, de uma redenção eterna para Israel. O capítulo 53 de Isaías é um famoso prenúncio do Messias. Tamanha profundidade de revelação que ele teve do que seria a obra de redenção de Jesus Cristo. Vamos para Isaías então? Hoje só começa Isaías, a gente já vai por 7 capítulos aqui, então vamos correr para não atrasar o teu horário aí, ó. Tá bom? Vamos nessa? Então primeiro ele está vendo a visão de Isaías a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, já te falei isso. E ele diz assim: escutem céus, dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A nação está distante de mim. Ai desta nação, versículo 4, pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás. Toda a cabeça, versículo 5, está doente, todo o coração está enfermo, da planta do pé até a cabeça. Sabe o que vai acontecer? Versículo 7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palha no pepinal, como cidade sitiada. Eu estou vendo o que vai acontecer. Se o Senhor de Israel não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ele já está começando a profetizar o que vai acontecer. O Senhor vai deixar poucos remanescentes, senão a gente teria acabado. Ele começa então a confrontar. O profeta confronta. Olha o versículo 11. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios?
O Senhor diz, eu estou farto dos seus holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue dos seus novilhos, nem no cordeiro dos seus bodes. Vocês estão oferecendo sacrifícios vazios, porque o sacrifício é uma atitude, mas na prática é outra. Não continueis a trazer ofertas vãs, versículo 13, porque eu não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. É forte, hein? Eu não posso associar o teu pecado associado ao juntamento solene. Uma coisa não fala com a outra, são distintos opostos. Então, eu não posso receber o teu sacrifício porque o teu comportamento é de iniquidade. Suas festas me aborrecem. Quando vocês estendem a mão, versículo 15, eu escondo de vocês os olhos. Porque quando multiplicais as orações, eu não escuto, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Há um caminho, versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, façam cessar o mal, aprendei a fazer o bem, atentam à justiça, repreendem o opressor, defendam o direito do órfão, pleitei a causa das viúvas, vinde, versículo 18, arrazoemos, pensemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vocês estão cheios de sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Ele está começando a enxergar um caminho de redenção. Se vocês quiserem me ouvirem, comereis o melhor desta terra. Mas se recusarem e fossem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor os disse. Ele está vendo Jerusalém, está dizendo, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. O que aconteceu? Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama um suborno, não defende o direito do órfão, não chega perante eles a causa da viúva. Então, versículo 25, voltarei contra ti a minha mão. Restituirei juízes como era antigamente, teus conselheiros como no princípio. Te chamarão de cidade de justiça, cidade fiel. Ele fala da pena, mas ele fala da redenção. Sião será redimida. Versículo 30, serei como carvalho, cujas folhas murcham, como a floresta que não tem água. Vocês vão ser destruídos, mas olha a glória futura de Israel, espiritualmente. Nos últimos dias, versículo 2 do capítulo 2, acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes, se elevará sobre os outeiros, para ele afluirão todos os povos vão se achegar até Jerusalém mais uma vez. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, ele está falando de uma esperança vindoura e pós-exílio, mas também de uma esperança eterna. O orgulho do homem vai ser abatido. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, porque os teus filhos se encheram de corrupção. Também a terra está cheia de ídolos, versículo 8. Adoraram obras de suas mãos. Com isso, a gente se abate. Vai, versículo 10, entra nas rochas, esconde-te no pó. Ante o Senhor, a glória da tua majestade. Vão se esconder. Vão para o pó, porque vocês estão distante de Deus. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, versículo 11. Sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo. Esse dia do Senhor é o dia que o Senhor vem. É isso que ele está falando. É o dia que o Senhor vem, é o dia que o Senhor resolve. É o fim do cativeiro, mas é também uma esperança eterna. Nesse dia todo o altivo e soberbo vai ser abalado. Contra todo aquele que se exalta será abatido. Contra o cedro dos Líbanos, muitos elevados, contra todos os cavalos de Baçã, os reis, os cedros que são fortes, contra todos, a arrogância, versículo 17, do homem será abatida, a sua altivez humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão destruídos, os homens vão se esconder nas cavernas, nas rochas, nos buracos da terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras, eles vão fugir. Naquele dia, versículo 1 do capítulo 3, eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio, todo sustento de pão, todo sustento de água. Tá vendo o que vai acontecer sobre Jerusalém e sobre Judá, o cativeiro que vai vir. Naquele dia, dali meninos por príncipes, crianças governarão sobre eles, vocês vão perder o comando, vão perder o governo. Naquele dia, versículo 7, levantará a sua voz dizendo, não sou médico, não há pão na minha casa, não há veste nenhuma, não me ponhais por príncipe do povo, vocês vão ficar sem comando. Jerusalém está arruinada, Judá caída, sua língua e suas obras são contra o Senhor, para desafiarem sua presença. Ai do perverso, os que te guiam te enganam, destroem o caminho por onde vocês têm que seguir. Vocês vão ficar perdidos, nós já vimos isso acontecendo com Jerusalém. O Senhor entra em juízo com vocês.
O que há com vocês que esmagam o meu povo e moem a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos, líderes ruins. Diz ainda mais o Senhor, versículo 16, visto que são altivas as filhas de Sião, que andam de pescoço emproado, com olhares impudentes, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas, o Senhor tirará o enfeite dos anéis, os tornozelos das toucas. Eu estou vendo a beleza indo embora. Ele está confrontando, o profeta de verdade confronta. Versículo 26 do capítulo 3, as tuas portas chorarão e estarão de luto. 7 mulheres naquele dia lançaram na mão de um homem. Nós mesmos, nosso próprio pão, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira-nos a vergonha. Vai ser uma loucura, mas nesta loucura, na dura mão do Senhor pesada, eu amo Isaías, os escritos de Isaías por isso, porque ele escreve a dura pena, ele não deixa de aliviar, mas ele sempre ofereceu um caminho de esperança. Naquele dia, versículo 2 do capítulo 4, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, o fruto da terra e orgulho e adorno para os de Israel, aqueles que foram salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficarem firmes, os remanescentes, serão chamados santos, todos que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, limpar Jerusalém da culpa e do sangue no meio dela, criará o Senhor sobre todo o monte, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia, fumaça e resplendor de fogo de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um pavilhão, as quais serão para a sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Haverá uma esperança para Israel, o cativeiro vai acabar. Fisicamente acabou, nós já lemos, mas espiritualmente há uma redenção eterna que acaba com o cativeiro. Capítulo 5 ele vai falar de uma vinha má, fazendo uma comparação. Eu cantarei ao meu amado num outeiro que é fertilíssimo, tinha tudo para dar frutos. Ele preparou, limpou as uvas, limpou as pedras, preparou. Esperava frutas boas, uvas boas, versículo 2, mas só frutas bravas, só uvas ruins. Agora, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julga entre mim e a vinha. Eu preparei a vinha, estava pronto para frutificar e o fruto foi ruim, a culpa é minha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como eu, esperando uvas boas, só produziu frutas amargas? Agora vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. A vinha vai ficar aniquilada, vai derrubar o muro, ela vai ser pisada. A vinha vai virar no deserto. Não será podada, não será chaçada, vai crescer só espinhos e abrolhos. Não terá chuva sobre a terra. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá. Vai vir julgamento sobre Judá. Ai então dos perversos, ai dos que ajuntam casa a casa, com que reúnem campo a campo, versículo 8, até que não haja mais lugar. Fico comune com os moradores do meio da terra, ai daqueles que estão vivendo dissolutamente. A meu ouvido diz o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Ai daqueles que se levantam, versículo 11, pela manhã, seguem a bebedice, continuam até alta noite, daqueles que estão vivendo de maneira dissoluta, sem pensar na aliança com Deus. Liras, harpas, tamborins, vinho nos banquetes, mas não consideram os feitos do Senhor, versículo 12. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. De novo, o cativeiro não foi sem aviso, hein? O cativeiro foi com muito aviso. Por isso a cova aumentou seu apetite. Mas, versículo 16, o Senhor dos Exércitos é exaltado, o Deus é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como no seu pasto, os nômades se nutrirão dos campos, dos rios lá abandonados. Deus sempre vai oferecer um recomeço. Ai dos que puxam para si a iniquidade e dizem, apresse Deus, leva a cabo a sua obra. Manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai daqueles que vivem inconsequentemente. Ai daqueles que estão distantes. Ai dos que vivem a inversão na vida, versículo 20. Ai daqueles que mal chamam bem e o bem chamam de mal. Que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Que fazem o amargo doce e o doce amargo. Ai daqueles que invertem os valores. Ai daqueles que são heróis. Olha o versículo 21. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes no seu próprio conceito. Ai daqueles que são heróis para beber vinho, valentes para beber bebida forte. Ai daqueles que se entregam para os prazeres da vida. A sua erva vai se secar, sua raiz vai ser como de podridão, versículo 24, porque desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Ele, versículo 26, arvorará estandarte para as nações distantes, assobiará para que venham das extremidades e venham apressadamente. Ele vai oferecer redenção. Não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém que dorme,
não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se rompe a sandália de sua correia, ele pode levantar. O capítulo 6 mostra como que Isaías se levantou, no meio de uma geração corrompida, como a gente já pôde ler. Eu sei que a gente está lendo aqui e tem que mergulhar rápido nos escritos de Isaías, mas você, com calma, poder entender como ele mostra o confronto e sempre vai ter uma revelação de redenção. E vai se mostrar por que ele se levantou. Capítulo 6, Isaías é um dos capítulos mais conhecidos da história de Isaías, que ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, então no momento de transição, um rei morreu. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de sua veste enchiam o templo. Então, um rei morreu. Um momento de transição, um momento de dificuldade, um momento de dúvida na nação. Eu vi o Senhor, ele estava lá. Serafins estavam diante dele, cada um com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, pés, e voavam. E clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A nação está perdida, mas Deus continua sendo Deus. Os homens estão distantes de Deus, mas Deus não mudou. Ele está dizendo: no ano que o rei morreu, eu estou vendo, tive uma visão do trono. E diante do trono de Deus, os anjos estão falando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. As bases do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Era tamanha a glória de Deus que Isaías falou: ai de mim, estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o rei. Ai de mim, vou morrer nessa presença preciosa de Deus. Então um dos anjos saiu e pegou uma brasa que estava no altar e tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. E ele diz: então a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías diz: envia-me a mim, eis-me aqui. Então foi assim a chamada de Isaías. E o anjo disse: ele vai, diz ao povo que vocês escutam, mas não entendem, que vocês veem, mas não percebem. Torne insensível o coração desse povo. Feche os ouvidos, eles fecham os olhos. E eu disse: Senhor, até quando? E ele falou: até que as cidades sejam assoladas, desoladas, fiquem sem moradores. O Senhor os afaste, o cativeiro vai vir. Ele está profetizando no capítulo 7, que termina nossa leitura de hoje. Então, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, subiram a Jerusalém, a Síria, lutaram contra ela, porém não prevaleceram contra ela. A Síria veio tentar, a gente lembra dessa história, e não conseguiu vencer. Então, isso foi um aviso para a casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Toda oração está agitada. Agora sai tu com o teu filho, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com o teu filho. Chama o teu filho, de um restante volverá. Então, Isaías começou a nomear os seus filhos com uma história. Ele está dizendo: olha, vai ter um remanescente. O filho dele era chamado remanescente. E diz: acautela-te, aquieta-te, não temas, não desamine o teu coração. A Síria resolveu fazer mal, mas isso não subsistirá, não acontecerá. O Senhor continua a falar com Isaías, dizendo assim: esse vai ser o sinal pleno da redenção. Versículo 14 de Isaías capítulo 7. A virgem conceberá, vai dar luz a um filho, e o seu nome vai ser Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está sempre conosco. No cativeiro, na festa, na luta, na vitória, há um Emanuel, há um Deus que está sempre conosco. As muitas águas não apagam o amor. É a nossa frase de hoje. A gente nunca está afastado do amor de Deus. Jerusalém vai viver males. Ele está dizendo: o Senhor falava sobre ti, versículo 17, sobre a casa do teu pai, coisas que nunca vieram sobre Judá. Há de acontecer naquele dia, que assobiará o Senhor as moças que há nos rios do Egito e as abelhas. Elas virão e vão pousar nos vales profundos. Vai vir o julgamento de Deus sobre Israel. Naquele dia o Senhor vai te rapar como uma navalha alugada do outro lado do rio. Vocês vão ser levados. Naquele dia acontecerá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. Escassez. Será tal abundância de leite que lhe darão de comer manteiga e mel. Vão ser privados no meio da terra. Naquele dia, em todo lugar que vocês virem, as coisas vão perder o valor. Flechas e arcos vão entrar, espinhos e abrolhos vão cobrir a terra. Todos os montes se consumirão. Ali vocês vão temer por espinhos e abrolhos. Vocês vão ser pastos de bois e vão ser pisados por ovelhas. O profeta está avisando de um tempo difícil que a nação viveria. Mas é tão interessante ver que nos tempos difíceis que ele vê que a nação vai viver, ele também está prevendo: vai haver um Redentor, vai haver um Emanuel, um Deus que vai estar conosco. As muitas águas não podem apagar o amor.
Estamos só começando a ler, então, os relatos de Isaías. Como ele vai confrontar o povo, mas vai oferecer ao povo um caminho de redenção. Deus é um Deus de redenção. O homem cai, Deus é redentor. As águas não podem apagar o amor. Estamos como noiva, como esposa, esperando o noivo, dizendo: noivo, vem depressa, eu quero me encontrar contigo. As águas não podem apagar o amor. Vou subir essa live agora. Quando eu subir, comenta ali. Fala: vem Jesus, vem se encontrar comigo. Eu quero estar pronto para esse encontro. Eu quero estar pronto para me encontrar com o meu Redentor. Nosso Deus é um Deus de redenção. Termina aqui o dia 57 da leitura. Vou marcar aqui o começo de mais uma semana de leitura. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Começaram os livros de profecia. As muitas águas não podem apagar o amor. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua semana, que a gente seja muito conduzido e guiado por Deus na leitura da palavra. Deus te abençoe, fica na paz, até amanhã, 6 horas da manhã. Deus te abençoe.